Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Que bom ouvir esse hino da campanha da fraternidade que nós vamos usar muito durante essa quaresma. Ô hino perigoso, hein? Que hino perigoso, ameaçador para tanta gente. Falar de união, falar de paz, falar de aceitação ao outro, de dar as mãos, está se transformando num delito, em algo monstruoso para a cabeça de muita gente. Jesus Cristo continua a incomodar. Pois é, mas estamos aqui para falar de Jesus, tá bom? Então vamos mais uma vez acolhendo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos então fazer o nosso silêncio interior para acolhermos essa palavra do Evangelho de hoje, desse dia 16 de janeiro de 2001, véspera aí da quarta-feira de cinzas. Meu irmão e irmã, vamos então ao Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, como é difícil compreender isso, hein? Como é difícil compreender isso. Compreender que Jesus é pão repartido a todos. Compreender que quando nós recebemos na Eucaristia Jesus nas espécies do pão e do vinho, ali nós estamos sinalizando que estamos afinados com Jesus, em comunhão de amor com Ele. Estamos traduzindo mais ainda, estamos comunicando, sinalizando para toda aquela assembleia, e junto de toda a assembleia, nós estamos sinalizando que nós estamos abertos a acolher a todos como Jesus,
a amar a todos, porque Jesus repartiu o pão do amor através do seu próprio corpo dado em alimento. Ele se repartiu a todos, tá? Então, quando eu comungo, a minha Eucaristia, ela é sinal de que eu estou com Cristo, alimentado por Cristo, e por isso, com o coração de Cristo aberto a toda a humanidade, sem nenhuma distinção. Meu irmão, minha irmã, tem como a gente fugir disso, gente? É só ter um pouquinho mais de massa cinzenta para pensar. Não adianta pirraçar. Nós vamos, eu que estou falando aqui, você que está me ouvindo, nós vamos querer um dia, só porque nós pensamos assim, só porque nós temos uma doutrina X ou Y, nós vamos um dia igualar o mundo numa religião só, gente? Tem como fazer isso? Antes do cristianismo surgir, já haviam religiões e religiões aí há tantos mil anos atrás. Nós vamos fazer com que as pessoas pensem de um jeito só. Nós vamos conseguir essa façanha? Quem vai conseguir isso? Não tem outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Não adianta querer pegar essa podridão, essa coisa terrível que fez tanto mal, que matou tanto, e colocar a vida nesses escombros que estão aí nos anais da história, nos alarmando até hoje, por causa dessas bobagens de não acolher o outro, de obrigar o outro a ser um só dentro da minha concepção e não da concepção de Jesus, é que guerras e mais guerras religiosas, pessoas e pessoas foram mortas, culturas e culturas foram dizimadas, livros foram queimados, pessoas foram queimadas, sangue foi derramado por causa dessa ignorância. É bom que nós conheçamos a história. É bom que nós visitemos museus. É bom que nós conheçamos o que já passamos por causa da cabeça dura. E hoje nós somos chamados pela igreja a repensarmos essa paz que vem de Cristo. Não é a paz do mundo, não é a paz da guerra, não é a paz dos revólveres. Não adianta ficar aí jogando decreto para encher a mão das pessoas de revólver. Não é isso que vai adiantar. A única arma que nós temos à nossa disposição, a única arma é essa: amar, acolher. E a campanha da fraternidade, que começa amanhã, que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ela, será um prazer falar sobre ela, sabe? Será uma graça poder falar sobre ela. Essa campanha dos bispos da CNBB, dos bispos que são realmente sucessores dos apóstolos. Sucessores dos apóstolos.
E Paulo, que era tão pobre, tão mesquinho, a ponto de perseguir cristãos, Paulo depois levantou a bandeira em favor dos pagãos. Foi o evangelizador das nações. E Paulo depois viu o quanto ele estava pensando como criança. E agora pensava como adulto, consciente de que viver Cristo, participar do corpo de Cristo, é amar, abrir-se aos outros e vendo os outros, os pagãos, os de fora, como também convidados a participar do mesmo povo, da mesma redenção, do mesmo Cristo. E Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: Cristo é nossa paz. De dois povos separados, né? Quais dois povos? Os povos pagãos e o povo judeu. Desses dois povos, ele fez um só. E na sua carne, derrubou o muro da separação, o ódio. Esse é o muro da separação. Esse é o fermento podre que não deve ser usado na massa, viu? É o fermento podre que faz crescer a massa, mas crescer de maneira errada, crescer na separação. É isso, meu irmão, irmã, é desse versículo que foi tirado o lema da campanha da fraternidade desse ano, 2021. O ano que eu tenho certeza que nós vamos consolidar mais ainda esta união dos povos, porque a Covid-19 ajudou a gente a se unir, mostrou pra gente que todos os povos merecem vida, merecem amor, merecem compaixão, porque o vírus pega todos. Todos devem se unir na paz, no amor. Para que guerra? Para que separação? Adiantou? O que adiantou ficar separando, discriminando povos? Nós agora não estamos ainda agora necessitando de todos eles para vacina? Para que isso? Isso adianta? Isso vai resolver alguma coisa? Esse nacionalismo fechado, condenado pelo Papa Francisco, adianta alguma coisa? O que nós produzimos aqui no Brasil sozinhos, em termos de vacina? Nós precisamos dos outros países, nós precisamos dos outros povos, nós precisamos nos unir. Só união. O ódio não resolve nada. É Paulo que fala aqui. O ódio não resolve nada. Pega a sua Bíblia, veja lá. Esse é o fermento, esse é o muro que separa as pessoas, né? Quem sabe o muro do Trump separar. E o Papa, nesse domingo, pediu, inclusive agradeceu, países que estão lutando, organizando-se legalmente para acolher os estrangeiros, os migrantes. Pois é, meu irmão, minha irmã, não tem outra saída, só a paz que vem de Jesus. Pois é, olha, o corpo de Cristo não é a
Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é convidada a fazer parte do corpo de Cristo, desse corpo de amor, de união. Aí sim é que nós somos verdadeiramente sacerdotes do Senhor, né? Lutarmos para que todos sejam integrados, sejam respeitados em suas culturas, em sua fé. Como é pobre, como é destrutiva essa ideia de difundir por aí que nós, como Igreja Católica, devemos combater todas as diferenças e chamar a todos para ser católico, porque só na Igreja Católica está a salvação de todos os povos. Lute por isso, para você ver o que vai dar. Vai nesse caminho. É o caminho das inquisições, das cruzadas. Vão nesse caminho. Vai para frente para ver onde é que isso vai dar. Vai jogar uns contra os outros, já estão jogando, confundindo as cabeças. Só o amor faz a união, gente. O resto confunde. Quando cada um quer falar uma linguagem, é torre de Babel, é torre que despenca e ninguém entende mais ninguém. Só o amor do Pentecostes, o único Espírito Santo de Deus, é capaz de unir todas as pessoas para que todas falem uma só língua, a linguagem do amor. Pois é, esse preâmbulo meu, essa introdução aqui, é para a gente entender o que Jesus está falando no Evangelho. Evangelho de Marcos. Engraçado, né? Como que a pedagogia, né? O jeito pedagógico de Jesus falar das coisas, ele parte de um pão que estava no barco, e os discípulos preocupados porque só tinha um pão. Isso depois de Jesus mostrar, através da multiplicação dos pães, e tem duas multiplicações dos pães, dois relatos de multiplicação dos pães, no Evangelho de Marcos. Depois de Jesus mostrar que o pouco não é defeito, o pouco somado é muito, depois dele mostrar, provar, indicar que não se deve brigar uns com os outros para acumular pães, para acumular coisas, que deve-se fazer exatamente o contrário, colocar à disposição o pouco que a gente tem, e esse pouco é que se transforma, é a soma disso, é a soma do que eu tenho com o que o outro tem, é que faz a grandeza de todos, é que mata a fome, que sacia a todos. Mas aí Jesus diz: vocês não pegaram nada, vocês estão aqui de novo discutindo porque tem pouco pão. E Jesus então diz, ele recorda as duas multiplicações. Na primeira multiplicação, vocês tinham quantos? O que vocês tinham? Nós tínhamos 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 dá 7. E Jesus diz: vocês têm tudo. Vocês tinham tudo. Vocês tinham todos os pães necessários para alimentar a todos. Vocês tinham 7 coisas. 7 pães, 5 pães e 2 peixes. E viu? E quantos cestos sobraram? 12. Mostrando o 12 é o número do povo judeu, das tribos judaicas que formaram o povo judeu. As 12 tribos de Israel. Então Jesus, na primeira multiplicação, ele diz: tá vendo?
eu posso multiplicar todo o povo, eu posso trazer, eu sou o pão, depois ele fala, eu sou o pão da vida, né? João já explora bem isso, eu sou o pão da vida, o pão, Jesus é o pão, Jesus não é vários pães, não, Jesus é o pão, um só, e ele é capaz de trazer a multiplicação da vida em todos e em tudo. 12 cestos. Todo o povo judeu não é mais alimentado pela lei judaica ultrapassada, não é mais alimentado pelo Império Romano com sua política porca, suja. Não. Isso não alimenta ninguém, não. Esse alimento agora é Jesus. Depois ele fala, e na segunda multiplicação, vocês tinham quantos pães? 7. Pois é, vocês tinham 7. Vocês tinham tudo para alimentar todos. E através, o que eu fiz? Com esses 7 pães, nós alimentamos 4.000 pessoas. Esse 4 aí simboliza o número da Terra, o universo. Então, e vocês, depois desse sinal que eu fiz, é um sinal, só para sinalizar vocês da capacidade que vocês têm. Vocês ainda estão brigando ainda por pão material, achando que... Tá vendo? Jesus sai de um pão que estava lá no barco para lembrá-los do pão único, que é muito mais do que aquele pão ali. E ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Né? O que ele está querendo dizer? Fermento dos fariseus e de Herodes. Ambos, religião e política. Os poderosos, os políticos de Herodes, faziam todos os conchavos possíveis para subjugar o povo, explorar o povo, tirar do povo aquilo que era necessário à vida. E a religião corroborava, a religião ajudava, explorando o povo, subjugando o povo pelo peso das leis, da exploração e tudo mais. E Jesus diz, cuidado com esse fermento. Não deixa isso crescer na massa, não, porque isso é podre. Fermento é feito de coisas podres, de coisa podre. Não deixa essa podridão. Então o que Jesus quer dizer? Não deixa essa podridão tomar conta do mundo, aumentarem no mundo, porque isso não alimenta. Então Jesus quer dizer, eu sou o pão da vida. Né? É Ele que faz com que todos sejam alimentados. Não se basear nas disputas. Não. Disputas de poder. Não se basear na exploração do povo. Não. Pois é, meu irmão, minha irmã. Vamos pensar, vamos refletir mais sobre isso, né? Os sinais que Jesus deu, os 2 sinais de Marcos, são sinais para nós também. Só Jesus é capaz de transformar, fazer o grande milagre do pouco que nós temos, distribuído a todos, para que todos tenham vida, todos tenham paz. Cuidado, viu? Eu peço a vocês mais uma vez, tomem cuidado com esse fermento que está crescendo aí. E está crescendo. Eles estão rezando até terço agora, para enganar o povo, para dizer, não, nós temos que brigar.
O pão que alimenta é o pão da nossa religião. A nossa religião que é o pão. E nós temos que lutar contra isso. Nós não temos que nos abrir aos outros, não. Nós temos que fazer muros e não abrir pontes, construir pontes. Isso é muito sério. É preciso entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. Vamos rezar muito, vamos lutar para que nós tenhamos realmente esta campanha da fraternidade e continuemos fazendo campanhas para que todos nós vivamos em fraternidade e que todos, só terminando aí, a primeira multiplicação dos pães foi feita em território judaico, mostrando que sobraram 12 cestos. Todo o povo foi saciado. A segunda multiplicação dos pães foi feita em território pagão. 7 cestos sobraram. 7 se referindo aos povos pagãos, aos 70 povos. Aliás, aos povos pagãos, aos 7 povos pagãos e os 70, né, derivado do 7, significando a totalidade dos povos. Então, meu irmão, minha irmã, é isso, não é? Qual que é o sinal que Jesus dá para nós? O sinal é esse. É o sinal que todos, que Paulo fala aí aos Efésios. Ele fez de 2 povos separados um só povo. É isso, é nesse caminho que queremos seguir. Aí você escolhe se quer o fermento de Herodes e dos fariseus ou quer essa proposta de Jesus. Eu continuo pregando a proposta de Jesus. Se alguém quiser ficar no fermento, fique. Aí é cada um que vai escolher, cada um tem o direito de seguir o que quiser. Mas nós somos cristãos e eu olho para Jesus, tá bom? Eu não olho para nenhum Messias. O meu Messias é Jesus Cristo. Amém. Superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Vamos nos colocar diante da misericórdia e do amor de Deus agora, pedindo ao Senhor que nos dê essa graça da união, essa graça da abertura de coração, essa graça de saber pegar na mão do outro e dizer: vamos formar um momento novo. Esse momento novo, essa novidade que nos veio para Jesus, e a novidade está no amor. Que o Senhor possa tirar todo o ódio, toda a divisão, Senhor, todo o fermento negativo que está aí crescendo, espalhando o ódio nas pessoas, em nome de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nos proteger contra esse fermento. Isso vos pedimos, ó Pai, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção. Lembrando que na paróquia, cada paróquia tem o seu planejamento, né? Lá na paróquia nossa de Santo Afonso, a missa será às 9 horas e às 19 tem outra, 2 missas. Com todo o cuidado possível para a gente distribuir a cinza dentro das orientações da nossa igreja, né? Então, meu irmão, minha irmã,
Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.